Senador Ricardo Ferraço, primeiro meus cumprimentos pelo tirocínio que o senhor está conduzindo essa audiência. Está sendo preciso nos pontos e com certeza daqui vão sair encaminhamentos importantes, com certeza. Também para o senador Blairo Maggi, pela sua capacidade de aglutinação de tantas pessoas que têm experiência sobre esse assunto que nós estamos debatendo hoje e que causam um sofrimento extraordinário aos empreendedores, né? Normalmente, quando se vê imagens referente a essa questão de portos, você, analisando as imagens, são imagens de portos marítimos, né? Mesmo sendo em área fluvial, como o Porto de Barcarena, como o Porto de Manaus, né? São portos marítimos que recebem navios, né? Mas nós temos, principalmente na Amazônia, né, e Brasil afora, uma quantidade extraordinária de estações de transbordo de cargas e terminais de pequeno porte que são duramente atingidos por essas regulamentações. Primeiramente, eu endosso completamente as palavras do Mantelli e do Almirante Murilo Barbosa, no sentido da revogação da portaria do SPU, e também quero fazer aqui um elogio particular aí ao trabalho que o Fernando Fonseca da ANTAC fez e trouxe diversas luzes que possam respaldar completamente os encaminhamentos, bem como a menção que o diretor-geral Mário Puvia da ANTAC fez ao documento que ele tem da própria AGU sobre o assunto, e eu acredito que chegamos a um bom termo sobre esse assunto do espelho d'água e não gostaria de chover no molhado, né? Vamos ser mais objetivos. Mas temos outros problemas, né? Temos outros problemas, os investimentos, principalmente na região amazônica, tem problemas de acessos rodoviários crônicos, tem problema de distribuição de energia e falta de energia. Então, esses problemas de infraestrutura que o nosso país sofre em várias regiões brasileiras, mas especialmente na região amazônica. Mas eu queria me voltar a um outro problema que também é grave e que é de responsabilidade do SPU, e lamento que a secretária Cassandra não esteja aqui, não pela falta de competência do Luciano, porque ele é muito competente, mas tem coisas que o Luciano já nem merece mais ouvir, porque ele é até um defensor nosso em muitos aspectos, certo? Mas a doutora Cassandra precisaria descer do seu pedestal e muitas vezes escutar algumas coisas que ela não está querendo escutar, fazendo ouvidos de mercador, certo? E uma das questões que nós sofremos muito, principalmente na implantação dos terminais e nas estações de transbordo de carga, é a questão do RIP, a regularidade imobiliária patrimonial. O imóvel é da União, adquirido de alguma forma pelos empreendedores, seja inicialmente num documento inicial do INCRA, posteriormente nos documentos cartoriais, né? São documentos que precedem a compra de um terminal pelo empreendedor e o encaminhamento depois para solicitar regularidade imobiliária patrimonial. Mas do momento que se protocola na SPU, nas suas diversas superintendências no Brasil, no momento que se protocola um pedido, ao momento que se é atendido pela fiscalização da SPU, fizemos um levantamento com os associados de diversas associações, ninguém consegue um documento desses em menos de 6 meses. E a maioria das vezes está dando 12 meses, 14 meses de espera para se emitir um RIP, regularidade imobiliária patrimonial. Veja que contrassenso, senador Ricardo Ferraço, a Marinha do Brasil, que faz talvez o maior trabalho quando vai emitir seu nado ao porto, porque quando você vai solicitar à Marinha do Brasil a licença, quer dizer, na realidade, o nado ao porto da Marinha para a implantação do terminal, você tem que primeiro mostrar os documentos cartoriais. Depois, fazer uma planta georreferenciada. Essa planta georreferenciada
tem que ter uma base cartográfica reconhecida pela Marinha. Nessa base cartográfica tem que ter a projeção das suas instalações, como também se você vai instalar um pier fixo, um terminal flutuante, e também a própria dimensão do denominado espelho d'água, ou a área que você vai utilizar, tanto para colocar o flutuante, como área de boias, área de fundeio e essas coisas todas. Então, a Marinha faz uma análise criteriosa e recebe documentos que já são documentos que podem ser verificados até pelo Google. Esse RIP, que se demora de 6, 8, 10, 12, 14 meses para entregar, um funcionário razoavelmente bem treinado pode emitir para o senhor em menos de 24 horas. Só pelo Google, porque como essa documentação toda de nado ao pôr da Marinha acaba sendo encaminhada para o SPU tem instrumento necessário e suficiente no próprio Google para emitir o RIP, porque lá vão informações do NA mínimo, do NA máximo, do posicionamento geográfico, tem as coordenadas UTM, tem o registro cartorial, tem todos os desenhos possíveis e imagináveis que são necessários para a implantação de um terminal. Quer dizer, é só fazer um cálculo matemático e emitir um RIP em 24 horas, receber o dinheiro, colocar no caixa e acabar com essa pendenga. Não precisa um fiscal sair de Manaus para ir para Humaitá, não precisa ser um fiscal sair de Manaus para Itacoatiara, não precisa se deslocar de Belém para ir em Barcarena, para ir em Santarém, para ir em qualquer barranco de rio da Amazônia para emitir um terminal desse. É Google, é uma modificação de procedimento, aí sim uma portaria interna benéfica poderia resolver isso de uma maneira mais adequada, porque toda a documentação necessária já foi analisada pela própria Marinha, que, pasmem, senhores, em 8 dias úteis, mais tardar, emite o nado ao pôr. 8 dias, Martelli, úteis, mais tardar, emite o nado ao pôr. Então, nós precisamos disso, de agilidade, de desburocratização, de diminuir os problemas dos empreendedores. São milhares e milhares de reais que poderiam vir para investimentos imediatos. São centenas e centenas de empregos que estão sendo postergados exatamente pelo emperramento dessas licenças. E mais, um contrassenso, é um paradoxo. De um lado se escuta o ministro Nelson Barbosa discursando sobre a retomada de investimentos, sobre a necessidade do Brasil ser mais desenvolvimentista, sobre as possibilidades e as múltiplas possibilidades que esse país tem, né, e que o Ministério do Planejamento está totalmente voltado para a retomada do desenvolvimento. Lá se escuta esse discurso. Do outro lado se vê órgãos que pertencem ao próprio Ministério do Planejamento, como o caso o SPU, como o caso da Receita Federal, emperrando o desenvolvimento da nação, impedindo que se consiga fazer com que esses portos passem a funcionar, passem a operar e façam a prestação de serviços necessários nas cadeias produtivas. Porque já foi dito aqui, um porto desse não é isolado, ele faz parte de um contexto de uma cadeia produtiva como um todo. Eu posso dizer para o senhor, sem medo de errar, que mais de 10 bilhões de reais, neste momento, deixam de vir da iniciativa privada, não é do público, não, da iniciativa privada, para investimentos nas áreas portuárias, de acesso portuário, nessas áreas de navegação, de construção naval, exatamente pelo excesso de burocracia e principalmente pelo tempo excessivo que se demora para implantar, para se dar essas licenças e aí temos a possibilidade de implantar esse processo. Eu reconheço o trabalho benéfico que está sendo feito pela ANTAC e pela CEP. Peço ao Fábio, agora sob nova gestão, Fábio, que intensifique essa discussão desse assunto da portaria 110, até porque é um número cabalístico. Por que 25%, Mário Povia? Por que não 35%? Por que não 50%? Por que não 75%? E por que não tirar essa amarra que impede muitas vezes? Porque quando você implanta um porto, senador Ricardo, você tem uma ideia inicial do que você está fazendo, você faz um estudo de viabilidade econômica sobre aquilo, mas de uma hora para outra surgem demandas extraordinárias. Por exemplo, agora no Amapá, com a descoberta do petróleo, grandes companhias estão se instalando e nós temos a dificuldade para que
ter um porto para que as companhias possam colocar seus materiais iniciais em apoio às plataformas que vão se instalar. Lá em Itacoatiara do Amazonas, próximo do eixo do polo de Itacoatiara, está se implantando um projeto de Civinita. Quer dizer, nós não temos uma disponibilidade portuária para fazer o transbordo dessas cargas. A Civinita é o cloreto de potássio, só para lembrar, o Brasil importa 9 milhões de toneladas por ano de cloreto de potássio, é o quinto produto que mais avilta na balança comercial brasileira, são bilhões de dólares que saem pelo ralo, entendeu? Quando nós temos aqui em território nacional uma enorme jazida, apenas que a nossa senadora Vanessa Graziotin não esteja aqui, em cima da hidrovia, podendo fazer distribuição, utilizando a hidrovia do Madeira, do Tapajós, do Tocantins, assim, com uma enorme redução de custos e um benefício. Quer dizer, estamos, então, sempre amarrados a determinadas condições. Quer dizer, quando um terminal poderia se expandir sem grandes dificuldades para abrigar essa nova demanda que estamos recebendo, certo? Então, muitas vezes a gente sabe como começa um projeto, mas as demandas que vão aparecendo exigem soluções ágeis para que efetivamente se consiga atender às demandas do mercado. Então, não vou me alongar. Doutor Pavô, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre a ilegalidade dos pequenos portos da Amazônia com as exigências que está tendo. Quer dizer, todo mundo ilegal, e se tiver que pagar a multa, todo mundo vai parar o país. Bem lembrado, senador, esse é um problema seríssimo. Nós temos aí centenas e centenas de terminais que a gente pode chamar de terminais de pequeno porte, ou pode chamar de terminais rudimentares, ou pode chamar de terminais de barranco, que é a realidade da bacia amazônica como um todo e outras regiões brasileiras, no Araguaia, no Tocantins, nos grandes rios brasileiros, no Rio Paraguai. Nós temos centenas e centenas de terminais que estão na mais absoluta ilegalidade porque não conseguem uma legislação adequada para se localizar. Muitas vezes é o terminal do escambo, desce passageiro, sobe carga, sobe carga e desce passageiro, quer dizer, a troca está sendo feita ali, às vezes é um pier provisório de cais antigo, às vezes uma balsa velha que foi colocada no barranco, que o cara encosta para fazer o transbordo de cargas, e aí passa lá o Ministério do Transporte, multa, passa a Anvisa, multa, passa mais uma outra autarquia, multa. Quer dizer, o cidadão não aguenta mais essa situação e ele espera ter um terminal na legalidade, certo? Agora, com as regras que são impostas, ele não consegue. Ele precisaria ter uma regra o seguinte: com o alvará da prefeitura eu estou legalizado, pronto. O alvará da prefeitura, o documento que ele é dono daquela propriedade, o georreferenciamento está legalizado o seu terminal. E aí, a partir dali, nós teríamos, quer dizer, uma possibilidade de trazer para a legalidade um sem número de atividades que hoje são praticamente completamente ilegais, inclusive, muitas vezes, colocando em risco a vida humana, certo? A segurança, a navegação e assim por diante. Então, e desafios que nós temos também, senador Blairo Maggi, a saída norte vai impor, consequentemente, ao Brasil alguns desafios. Não temos porto suficiente, não temos barranco suficiente e muitas vezes temos que pensar em instalações portuárias ao largo, seja na costa brasileira, seja nos próprios rios brasileiros, onde que possa se instalar estações portuárias aos largos. E existe uma discussão de anos sobre isso, sem conseguir uma definição sobre esse assunto. Então, são assuntos realmente prementes, né? Os pequenos, essas minorias, digamos assim, que sofrem uma contingência extraordinária na bacia amazônica, eles precisam de uma solução. Eu sei que falar em soluções imediatas, mas quem sabe desse ano para o próximo ano nós podemos ter, Mário Puvia, Fernando e Fábio, uma solução adequada para isso. Eu tenho certeza que a caneta do novo ministro da CEP vai estar pronta para homologar, para otorgar o que os senhores sugeriram. Obrigado.